convidar você para a gente ter um tempo agora de meditar na palavra do Senhor. A gente buscar algumas coisas na palavra que possam nos levar mais perto do Senhor. Abre 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Esse texto foi citado ontem pelo pastor Marcos, lá de São Paulo. Não vou pregar ao que ele pregou, mas vou usar um pedaço do que ele usou, e esse texto eu quero usar para iniciar o nosso momento aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. E a gente vai usar um outro texto depois também, em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu citei na semana passada na abertura do culto, mas vamos ficar no 2,15 nesse momento. Deixa eu achar 2 Timóteo aqui na minha Bíblia, né? Deve estar aqui. 2 Timóteo 2,15. Aqui fala Paulo falando a Timóteo, discípulo de Paulo, né? Quem ele estava ensinando o ministério. Ele fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como o obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o Paulo traz para o Timóteo uma recomendação. Ele não disse assim: você precisa, ele disse: procura ter, ou seja, faça aquilo que você puder para ser um obreiro aprovado. Eu quero refletir um pouquinho sobre essa questão, meus irmãos. Procurar apresentar-se a Deus aprovado. Vai agora para 2 Timóteo capítulo 4. Na semana passada, na abertura do culto, eu citei os textos, os 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 até o 8. Mas hoje eu quero pregar um pouco em cima de alguns versos aqui, começando no verso 1. Então, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. E aí o Paulo fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta ou insista, né? Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo aqui, já um pouco mais adiante, né, no contexto da carta que ele enviou para Timóteo, Paulo envia essa carta para Timóteo, ele envia uma carta também para Tito. São cartas que a gente chama de cartas pastorais, ou seja, elas não são cartas específicas para igrejas, elas foram enviadas para pessoas. Naturalmente, isso chegou a outras pessoas também, dentro da igreja, mas aqui é uma carta que Paulo envia, é a segunda carta que ele envia lá para o seu discípulo Timóteo. E o Paulo aqui, ele está dando recomendações muito claras para o Timóteo, de como ele deveria agir. Mas ele não só está falando, faz assim, faz assado, ele dá especialmente prioridade e importância em algumas questões, como a questão ali que a gente leu no capítulo 2,15, no início especialmente, procura te apresentar a Deus aprovado. Então aqui ele faz um chamamento para o Timóteo e ele fala assim, conjuro-te. O que significa essa expressão? Que outra expressão a gente encontra nesse texto, nesse início aí? Tem Bíblias aqui, irmãos, tem 2 Bíblias aqui, tem 3 Bíblias aqui se alguém precisar, tá? Fala exorto, né? Conjurar é você invocar, é você chamar ou buscar de uma forma muito intensa.
Então Paulo fala, olha, Timóteo, presta atenção no que eu estou te falando. Eu te imploro, eu te peço, faça isso perante Deus e Cristo Jesus, que vai julgar vivos e mortos. E aí ele dá algumas recomendações. Ele fala assim, ó, prega a palavra. Prega a palavra. Meus irmãos, nós podemos falar muito bem, falar com sabedoria, nós podemos falar palavras bonitas, nós podemos ser eloquentes, mas não pregar a palavra. O que importa, meus irmãos? Palavras bonitas ou palavras verdadeiras? O que faz sentido na vida da gente? Palavras que nos impactam e transformam a nossa vida, ou palavras que fazem coceira, né? que tiram a coceira dos nossos ouvidos? E o Paulo trata isso logo para frente e diz, ó, prega a palavra, insista, não desista, seja oportuno ou não, ou seja em tempo ou fora de tempo, prega a palavra. Porque vai chegar um tempo, e o Paulo já estava falando, naquela época já tinha, mas ele estava falando de um tempo futuro também, e isso nos inclui, em que buscarão, né, se eles preguem aquilo que eles querem ouvir simplesmente. E aqui não é só em relação à palavra de Deus, aqui o contexto é, né, mas se a gente pensar, irmãos, sempre a gente busca cúmplices, não é? Aí eu penso de uma forma, eu busco uma pessoa que pensa igual. E às vezes eu tenho uma opinião forte e ela não é digamos, a mais correta, mas eu vou buscar alguém que concorde comigo naquilo que eu penso. Isso acontece também em relação à palavra. Muita gente quer buscar Deus, quer buscar as bênçãos que Ele pode dar, mas não quer ouvir a sã doutrina. E o Paulo fala assim, ó, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, conta uma historinha bonita, porque eu gosto de história bonita. Mas esse negócio de princípio bíblico, de verdade, isso aí é demais para mim, eu não quero isso. E o Paulo, ele tá chamando Timóteo a perceber isso, ficar atento a isso, e não desistir de pregar a palavra, porque provavelmente as pessoas recusariam isso. Isso é comum, meus irmãos. E quem prega, quem leva a mensagem, isso não estou falando só quem está no púlpito, mas sempre que a gente conversa com alguém, sempre que a gente apresenta algo para alguém, nós temos que falar a verdade. E especialmente a verdade da palavra. A verdade da palavra. Ele fala, prega a palavra de forma insistente. Para quê? Para que haja ensino. Ensino em relação ao quê? Para eu saber como eu me comporto na igreja? Não. Ensino para que eu saiba como eu me comporto na presença de Deus. Porque é fácil a gente ter um momento de reunião, é fácil eu me portar corretamente, né? Na frente de pessoas. Mas perante Deus, meus irmãos, nós estamos descortinados. Não há nada que impeça a Deus de conhecer a nossa mente e coração. Ele nos criou, Ele nos formou, Ele sabe tudo o que nós pensamos, sentimos, tudo o que nós passamos. Ele conhece as nossas lutas, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas mentiras. Ele conhece. Eu posso falar um monte de coisas aqui, talvez bonitas, que soem bem aos ouvidos, mas talvez não sejam verdades. Por isso, né, no grupo familiar, na quinta a gente estudou ainda no capítulo 17 de Atos, onde Paulo e Silas estão primeiro pregaram em Tessalônica e depois pregaram em Bereia. E aí fala, né, os bereanos eram mais notáveis ou mais dignos, de mais honra do que os de Tessalônica, porque tudo que a gente falava, eles iam a palavra conferir. É isso mesmo. Eles tinham desejo de buscar o Senhor. Então, para que haja ensino, para que a gente saiba viver na presença do Senhor, para que a gente saiba o que Ele espera de nós, e para que haja salvação do descrente. Então, a pregação da palavra é para o ensino do crente, daquele que já está com o Senhor, e para a salvação do descrente. Para isso se presta a palavra, para a gente conhecer o Senhor e ser por Ele impactado. E Ele fala, ó, corrige, né, exorta, repreende, ou seja, faça o que for preciso para que a sã doutrina chegue ao coração das pessoas. O tempo é curto, não suportarão mais a sã doutrina. Irmãos, falar, por exemplo, de pecado é quase proibido hoje, né? O pecado é coisa para fraco. Sim, com certeza.
Somos fracos, totalmente fracos, independentes. Pecado é para gente que não sabe pensar. Falar em pecado, esse negócio de igreja é para gente que não sabe pensar. Engraçado, né? Os grandes pensadores surgiram dentro da igreja, ou foram impactados por ela. Os grandes pensadores gregos foram impactados pelos grandes pensadores cristãos daquela época. Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona e muitos outros. Mas a ciência e a religião não bate, né? Pergunte isso para o Galileu Galilei, cristão. Vocês conhecem Galileu Galilei, né? O primeiro que foi um dos primeiros que retrucou que a Terra não é, dizendo que a Terra era redonda, esférica, porque achava-se que a Terra era quadrada, então as navegações eram muito limitadas, porque achavam que ia chegar no final do mar e ia cair assim o navio, né? Ciência e religião não andam juntos. Como é que é o nome do francês lá daquela história do trem? Fugiu o nome agora, estava lembrando dele e fugiu o nome. Que o jovem senta do lado do senhor no trem e o senhor está lendo a Bíblia. Luiz Pasteur. Né? Um jovem estudante chega, senta no trem, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Chega, senta no trem, né? Senta do lado de um senhor, e um senhor já de boa idade, lendo um livro preto, e o jovem começa a olhar e fica incomodado, e era a Bíblia, né? Igual esse aqui, talvez. E ele fala: o senhor por acaso acredita realmente no que está escrito nesse livro? Eu estou aqui tentando lembrar das palavras, né? Aí ele diz: claro que eu acredito, isso aqui é a palavra de Deus. Mas o senhor devia estar buscando mais as coisas da ciência, das tecnologias novas que estão aparecendo, que refutam todas essas coisas. O senhor devia estudar mais essas questões. Aquele senhor começa a tentar conversar com ele e diz: mas a minha parada está chegando, então eu vou ter que descer, mas se o senhor me deixar o seu contato, eu vou lhe mandar muitos materiais que provam que a Bíblia não diz nada, que o senhor devia buscar mais as questões da ciência. O senhor tem o seu contato? Daí ele entrega o cartão. Aí o jovem, quando olha, baixa a cabeça envergonhado e lê Luiz Pasteur. Ou seja, um grande médico, cientista daquela época, crente. Então, meus irmãos, as coisas que se fala hoje a respeito da fé e da Bíblia não são verdadeiras. A verdade está aqui. Ela está aqui na palavra de Deus. Suportar as aflições. Paulo fala isso, né? Se a gente olha um pouco o contexto dessa carta, ele fala isso já na iminência de que ele logo iria morrer. Ele já tinha sido revelado pelo Senhor sobre isso, que logo ele morreria. E ele, nesse tempo que ele tinha para ajudar Timóteo a crescer na fé e no ministério que ele estava exercendo em Éfeso, ele começa a dar algumas orientações. Por isso ele insiste tanto com Timóteo. E ele fala, né, no verso 6 para frente, então ele diz assim: quanto a mim, ele deu essas instruções com Timóteo. Depois ele fala: quanto a mim, eu estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo aqui está fazendo referência a um tipo de oferta, a um tipo de sacrifício, um tipo de ritual que se fazia no templo e no tabernáculo no Antigo Testamento. Eram oferecidos vários tipos de sacrifícios para o Senhor: sacrifícios pelo pecado pessoal, sacrifícios pelo pecado do povo, sacrifícios por alguma coisa, um pecado não que a pessoa fez sem perceber, sacrifício pelo pecado intencional, vários tipos, em vários momentos diferentes. E tinha uma oferta que se dava, que chamava oferta de libação. Essa oferta se derramava vinho sobre o altar. E era uma oferta de gratidão. Gratidão por algo, gratidão por Deus, né? Na presença de Deus. E o Paulo fala assim: eu estou sendo oferecido por libação. Ou seja, eu estou sendo oferecido como uma oferta de gratidão ao Senhor. Uma oferta que agradava a Deus. E aí ele fala aquela frase célebre, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Já a coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha a percepção e a ousadia desse homem, do apóstolo Paulo. Ele fala: eu estou oferecendo a minha vida, quando chegar ao final da minha vida, a minha morte será para Deus uma oferta aceitável, agradável, como uma oferta de gratidão. E ele citou então: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Meus irmãos, será que a gente teria a ousadia de Paulo para falar o que ele falou? Eu não sei. Você sabe que não, né? Eu acho que não. Você não sabe, e nem eu, o dia que a gente vai partir. Eu só sei que cada dia é um dia mais próximo, né? Hoje eu estou um dia mais próximo do que ontem da minha partida. Não sei se o Senhor vai voltar ou se Ele vai me levar. Como disse citou na semana passada, como eu disse o Leomar, nosso irmão que faleceu na semana passada, falando para a enfermeira antes da cirurgia: olha, eu nasci para falar do amor de Deus para as pessoas, levar Jesus para as pessoas. Se eu não puder mais fazer isso, então eu vou me encontrar com Ele. E ele foi. Essa concepção de missão cumprida, é isso que o Paulo tinha na cabeça, é isso que ele estava tentando passar para Timóteo. A concepção de missão cumprida. Por isso ele fala: ó, procura te apresentar a Deus como um obreiro aprovado. E aí a gente pode dar em 2 Timóteo 2,15, a primeira parte, né? Meus irmãos, o que é um obreiro aprovado? E ali ele está falando de um obreiro, digamos, que estava à frente do ministério, alguém que conduzia um trabalho, alguém que ajudava pessoas, né? Mas todos nós somos obreiros do Senhor. Você sabia? Você sabia que você é um obreiro na casa de Deus, na obra de Deus? Não importa se você é um pastor, missionário, não importa. Todos nós somos chamados para pegar a palavra, para insistir, para falar a verdade, para viver dignamente na presença do Senhor. Então todos nós somos obreiros, então essa palavra também serve para nós, dentro do nosso contexto de vida. O que será? O que a gente pode imaginar? O que é um obreiro aprovado? Eu preguei para multidões. E daí? Porque eu levei milhares de pessoas aos pés do Senhor. Ótimo. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que eu sou um obreiro aprovado. Porque eu sou fiel, eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia todo dia, 10 versículos por dia, religiosamente. Será que isso é um obreiro aprovado? Irmãos, a questão é muito mais de coração, é interno e não externo. Você já foi num teatro alguma vez? Já assistiu uma peça de teatro? Uma peça, seja um teatro falado, uma pantomima, né? Que é aquele teatro sem falas. Você já assistiu um filme? O que as pessoas estão fazendo ali? Elas estão representando, interpretando um personagem, alguma coisa. E dificilmente aquilo que elas estão interpretando e representando reflete a vida delas. A não ser que ele é o próprio autor da peça. Ele está fazendo uma autobiografia falada, contada, né? Senão aquilo não reflete a vida da pessoa. E nós temos que cuidar, queridos, para nós não sermos excelentes atores na vida cristã. Porque às vezes a gente encena e muito bem. Né? Se pergunta assim: Gil, tu gosta de fazer teatro? Não é muito a minha praia, né? Se precisar eu faço. Mas não é a minha praia. Tem gente que tem facilidade. Tem gente que gosta, tu dança, consegue fazer uma apresentação. O Senhor me leva antes, para não precisar fazer esse negócio, né? Mas tem gente que interpreta muito bem. E às vezes a gente pode pensar: não, eu não tenho jeito para teatro. Não tenho jeito para teatro. Às vezes eu estou interpretando a minha vida inteira. Então, meus irmãos, nós temos que ter um cuidado para nós sermos verdadeiros. O que me importa para Deus, meus irmãos, não é o que eu faço aqui com as minhas mãos, mas é o que está na minha mente e coração.
Só para a gente pegar rapidamente aqui um gancho de algumas coisas. Por exemplo, um obreiro aprovado por Deus, uma pessoa, um cristão aprovado por Deus, muito provavelmente ele vai ser reprovado pelos homens. E aí não estou falando do contexto de igreja, às vezes até de igreja, mas estou falando do contexto de sociedade e de mundo. Porque agradar a Deus está passando muito longe de agradar as pessoas hoje, principalmente nos dias de hoje. Quer ser uma pessoa aprovada, um obreiro aprovado na presença de Deus, se preocupa em agradar a Deus em primeiro lugar. Mas, Senhor, se eu falar a verdade da Tua palavra, eu vou criar umas intrigas aí com as pessoas, talvez eu até perca alguns relacionamentos. Importa obedecer a homens, obedecer a Deus. Lembra o que Pedro e João falaram quando foram questionados pelos líderes lá dos judaicos, né? Quando eles começaram a pregar o evangelho para os judeus ali, e ali os líderes, né? Os saduceus, os fariseus, os mestres da lei falaram: nós proibimos vocês de pregar nesse nome de Jesus, essa nova doutrina que está bagunçando tudo esse negócio aqui. Aí o Pedro e João falaram: olha, pensem em vocês, o que é melhor, obedecer a Deus ou obedecer aos homens? O que aconteceu com eles? Apanharam, foram presos e depois mortos. Mas eles se mantiveram firmes em agradar a Deus e serem aprovados por Deus. Se a gente olha a história do início da igreja, a gente vai ver que muitos dos judeus, os que recebiam, tinham as promessas para quem Jesus veio em primeira instância, né, para o seu povo, mas não só para eles. A gente sabe, a Bíblia nos mostra isso muito claro, mas na cabeça deles o Messias viria para eles. O que eles fazem quando começam a haver conversões? E muitos dos que se converteram, eles tentam colocar questões das doutrinas judaicas, dos rituais, dos costumes, para dentro da igreja. Porque assim, Jesus, sim, é ótimo, nós também queremos Jesus, mas tem que manter os rituais, senão não vale. Eles estavam querendo agradar a quem? A Deus ou aos homens? Aos homens. Então, meus irmãos, um aspecto que a gente tem que pensar: se eu quero ser um obreiro aprovado, o meu coração e minha mente têm que estar dispostos a sofrer talvez algumas afrontas para agradar a Deus. O que Jesus falava? Eu vim para fazer a vontade do Pai. As palavras que eu falo não são minhas, são dele, porque ele me falou, eu ouvi dele e agora eu transmito para vocês. A minha comida é fazer a vontade do Pai. E ele foi aceito por todos, né? Não, né? Ele foi rejeitado por quase todos, a ponto de ser morto na cruz. Mas ele viveu para agradar o Pai. Então nós temos que ter essa consciência, meus irmãos. A aprovação de Deus não é igual à aprovação dos homens. Eu posso, pensando assim como um líder de igreja, né, ter um ministério fantástico, a igreja cheia, lotada, falar bonito, ser influente na sociedade, mas isso não é sinônimo de que eu sou um obreiro aprovado, que eu estou agradando a Deus. Para a gente pensar, meus irmãos. Efésios capítulo 6, verso 10 fala assim: antes de tudo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Isso está escrito, o Paulo escreve isso um pouco antes de ele começar a falar da armadura de Deus, certo? Se alguém quiser conferir aí, os ferianos, por favor, confiram para ver se está certo, se é isso mesmo, né? Antes de tudo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Outro aspecto que a gente tem que pensar se a gente quer ser uma obreiro aprovado é que nós devemos viver pela fé. E viver pela fé não é sair aventurando. Agora eu vou sair do meu trabalho, eu vou colocar o pé no mundo e vou viver pela fé. Deus mandou fazer isso? Se Deus mandou, vai. Mas se não mandou, não vai, porque isso é aventura. Não é viver pela fé. Eu vou fazer uma dívida grande porque eu vou comprar um carro para levar todo mundo para a igreja. Deus mandou fazer? Você tem direção de Deus para fazer? Não, senão é só uma dívida que você está contraindo. Isso não é viver pela fé, meus irmãos. Quando a palavra fala em viver pela fé, é que a gente, em primeiro lugar, vive pela fé que Deus colocou no nosso coração para que a gente fosse alcançado e tivesse vida verdadeira.
por meio de Jesus. E aí, daí para frente, a gente vive pela fé no sentido que nós vamos viver sempre pela força do Senhor. Por isso o Paulo fala em Efésios, olha, ele vai falar da armadura de Deus, depois ele fala da guerra espiritual naquele momento ali, certo? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que dominam esse mundo tenebroso, ou seja, esse mundo que é espiritual. Só que antes disso, vocês têm que se fortalecer na força do Senhor, porque na força de vocês, ele fala, vocês são fracos. A sabedoria desse mundo não é a sabedoria de Deus. A força desse mundo não é a força de Deus. Existem impossíveis para Deus? Não. Existem impossíveis para os homens? Todos. Todos. Quando foi projetado o Titanic, nem lembro que época que foi isso. Começo dos anos 1900, não lembro. Foi em 1912. 1912, né? Quando foi projetado o Titanic, aquilo foi uma glória dos homens. E na sua primeira viagem, foi declarado, né, que ele era tão bem feito, a estrutura dele era tão boa, o projeto dele era tão avançado, que nem Deus poderia afundá-lo. Primeira pedrinha. Afundou na primeira viagem. Aí a gente fala, porque desafiaram Deus. Não, irmãos, não é isso. Deus castigou. Não, não é isso. Orgulho. Isso não é viver pela fé. Viver pela fé é eu fazer a minha parte, sim, da melhor forma possível, mas tendo certeza e convicção de que se Deus não estiver comigo, nada vai acontecer. João capítulo 15, verso 5, Jesus fala: se vocês não estiverem comigo, vocês não podem fazer nada. Estou parafraseando aqui, né? Sem mim, nada podeis fazer. Vocês conhecem o Arnold Schwarzenegger? Um ator, né? Um ótimo ator, produtor, cara grandão, bombado, ele já deve ter uns 70 anos no mínimo, né? Mas ainda está grandão. Um cara muito forte. Mas a força dele faz ele com que ele chegue até um certo ponto. Daí para frente ele não consegue mais. Por quê? Porque nós somos limitados, meus irmãos. O homem tem muita sabedoria, conhecimento, inteligência, dada por Deus. Mas isso não garante que ele consiga resolver a maior parte dos problemas do mundo. Há quantos anos nós convivemos com a AIDS? Quantas décadas nós convivemos com a AIDS? Quantos milhões de pessoas já morreram por causa dessa doença terrível? E não conseguimos descobrir uma cura efetiva ainda. Graças a Deus avançou demais. Mas assim, não, o problema da AIDS no mundo acabou. Não, porque com toda a sabedoria que nós temos, nós não conseguimos resolver a grande maioria dos problemas. Câncer. Mas no Senhor, nós podemos qualquer coisa. Não nós, Ele que habita em nós. Então, meus irmãos, nós temos que viver pela fé. Ou seja, eu tenho que fazer o embate ali, né? A minha força, a força de Deus. Viver pela fé é eu entender isso. Eu sou limitado, Deus é todo poderoso. Hebreus lá em capítulo 11 fala que sem fé, presta atenção, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima tem que entender e saber e reconhecer que ele é galardoador, ele é recompensador daqueles que dele se aproximam. Meus irmãos, esse trecho tão importante da palavra, às vezes é uma pedra de tropeço na vida de muita gente, sabia? Sabe por quê? Não, então eu vou me aproximar de Deus, vou buscar Ele porque Ele vai me recompensar. Está tudo errado. O coração está errado. A intenção está errada. A minha busca a Deus, meus irmãos, ela não pode estar embasada naquilo que Ele pode fazer por mim ou me dar. A minha busca a Deus tem que estar no intuito de agradar a Ele. Tudo que eu faço para o Senhor não pode ser esperando uma recompensa dele. Apesar de que Ele é recompensador, Ele
Ele abençoa a todos nós, mesmo quando a gente não faz nada. A nossa busca a Deus, aquilo que eu faço como um obreiro que quer ser aprovado, tem que ter em primeira instância agradar ao Senhor. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Por isso Paulo fala, ó, se vocês comem, se vocês bebem, tudo que vocês falam, tudo que vocês fazem, façam para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, às vezes tem pessoas que não entendem essa questão. Por que eu faço missão? Por que a missão é importante e existe? Porque tem muita gente nesse mundo que não conhece o Senhor. Sim. Mas o objetivo final da missão não é alcançar as pessoas, é glorificar o Pai. Quando a gente encara a missão dessa forma, ela se transforma. Porque quando o foco da missão está nas pessoas que têm que ser alcançadas, vai chegar um tempo que a gente cansa. Porque as pessoas são ingratas, as pessoas são duras, as pessoas matam aqueles que vão evangelizar. Você entende a lógica? E aí o obreiro vai dizer, não, eu não vou mais. Chega, cansei. Sim, porque a tua força é que está fazendo. Agora, quando eu entendo que a missão glorifica o Pai, não importa se as pessoas aceitam ou não. Eu vou porque Ele me mandou ir. Eu falo porque Ele me mandou falar. Eu oro porque Ele me mandou orar. Eu leio a palavra porque Ele me mandou fazer isso. E eu quero agradar ao Pai, assim como Jesus. Então, meus irmãos, qual é a intenção do nosso coração? É agradar ao Pai ou é receber as recompensas que Ele pode me dar? Quando eu faço alguma coisa no contexto de igreja, eu estou fazendo para Deus verdadeiramente ou eu faço na expectativa de receber um elogio? Não que seja errado elogiar, pelo contrário, é importante reconhecer o trabalho das pessoas. Quando, por exemplo, uma semana e pouco atrás, 2 semanas, o Ricardo colocou aquele vídeo no nosso grupo do WhatsApp, o vídeo sobre projetos missionários. Depois a Astrid coloca lá, Ricardo, muito obrigado pelo teu trabalho, ficou muito legal. Eu também gosto de fazer geralmente isso. Reconhecer o trabalho das pessoas é bom, incentiva, mas não pode ser o fim em si mesmo. Eu conheço o Ricardo, sei que ele não faz por causa disso. Mas todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa, meus irmãos. E aí, por isso a gente tem que, às vezes, parar e pensar, será que eu sou realmente um obreiro, um crente, um cristão aprovado por Deus? E isso não quer dizer perfeito? E sabe quando é que a gente vai descobrir se a gente tem a aprovação de Deus? E aqui, meus irmãos, vamos fazer uma separação. Não estou falando de salvação. Estou falando de a minha ação dentro do contexto do reino de Deus. Aprovação nesse sentido. Não quer dizer que se eu não viver, se às vezes o meu coração está um pouco torto nisso, eu queria receber um elogio, vou chegar na presença do Pai e vou falar, não, sai daqui ou tu vai para o lado dos bodes lá. Não como ovelha do Senhor. Não é isso, meus irmãos. Porque quem vive esse contexto já foi alcançado. Não é de salvação que a gente está falando. É de viver para Deus como um obreiro aprovado. Que diferença isso faz na vida da gente, meus irmãos? Como a gente vai aproveitar o melhor de Deus? Outra frase que também é entendida errada. Aproveitar o melhor de Deus não é viver recaladamente nesse mundo. Será que Jesus aproveitou, ele enquanto homem aqui, aproveitou o melhor do Pai? Com certeza, meus irmãos. Mas ele não viveu recaladamente. Ele não tinha uma casa, ele não tinha dinheiro, ele não tinha muitos amigos. Muitos o cercavam, mas os amigos eram poucos. Ele não tinha aprovação, reconhecimento, mas ele viveu uma vida abundante. Por isso Paulo, quando chega ali no 2 Timóteo capítulo 4, dos versos 6 para frente, ele pode chegar e dizer, olha, eu combati o bom combate. Aquele que o Senhor me chamou para lutar, viver na presença dele, fazer a sua vontade. Eu completei a carreira, eu fiz aquilo que eu devia fazer na presença de Deus. Eu guardei a fé. Não, isso quer dizer que ele foi um religioso? Não. Ele guardou a sua fé na presença do Pai. Ele fez aquilo que o Pai
mandou ele fazer, instruiu ele a fazer. E por isso ele podia ser oferecido a Deus como uma oferta agradável. Queridos, esse deve ser o nosso objetivo. Chegar na presença do Pai, na eternidade, e chegar assim e falar: Filho amado. Lembra? Salvação é outra coisa. Filho amado, servo bom e fiel, vem do descanso do teu Senhor. Vem cá, te dar um abraço. A Bíblia diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Obras de palha, de madeira, de ferro, de ouro. E elas vão ser provadas, ou seja, aquilo que a gente fez vai ser provado por Deus. E no final fala assim, talvez a obra de muitos vai perecer. E alcançarão a salvação assim, pela graça, né? Só é pela graça mesmo. Mas então, meus irmãs, é esse contexto que eu queria trazer hoje para a gente pensar. Aquilo que Paulo falou para Timóteo: procura ser um obreiro aprovado. Aprovado por quem? Aprovado por Deus, que vive na fé, pela força de Deus, e que procura com todo o seu coração agradar sempre a Deus em primeiro lugar. A intenção dele nunca é o reconhecimento próprio, nunca são as recompensas que Deus pode dar, mas receber de Deus, o elogio do Senhor. E obreiro aprovado, filho bom e fiel, aprovado. Vocês lembram da parábola dos 2 filhos, onde o pai, para a gente encerrar, onde o pai chega e fala para o filho: filho, tem umas coisas para fazer lá no campo, vai lá fazer? Vou, pai. Mas não vai. Aí o outro filho, o pai fala: filho, tem algumas coisas para fazer lá no campo, vai fazer? Pai, não vai dar não, eu estou cansado, estou doente, estou enjoado da vida. Sei lá, pai, manda outro, não vai dar para fazer. Mas depois ele pensa, e para agradar o pai ele vai. E aí a pergunta que o texto traz é: quem agradou ao Senhor? Quem obedeceu verdadeiramente? Aquele que simplesmente falou, mas não fez, ou aquele que até retrucou, mas foi? Percebam que os dois eram filhos. Não era um filho e um desconhecido, os dois eram filhos. Mas um não agradou o pai, o outro sim, apesar de que a circunstância parecia que não. Então, queridos, para a gente pensar, para a gente meditar nesse texto, para a gente meditar nessas palavras, que a gente possa, assim como Paulo falar: a minha vida, quando chegar a esse final, está sendo oferecida como um sacrifício agradável ao Senhor. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, quero orar com você. Senhor meu Deus, obrigado por esse momento precioso, por esse tempo de buscar a Tua presença pela Tua palavra. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é completo, o Senhor é todo-poderoso. Nada foge da Tua visão, do Teu saber, do Teu conhecimento. Nada é impossível para Ti, Senhor. Ao contrário, nós somos fracos, somos limitados, temos pouca sabedoria, temos uma força muito limitada, Senhor, e muitas vezes queremos fazer as coisas na nossa força. Senhor, nos ajuda a sermos obreiros aprovados, nos dá o entendimento correto de viver corretamente o reino do Senhor, o Teu chamado, viver na Tua presença, Senhor. Eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão e irmã que estão aqui, por aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, ou que assistirão essa mensagem no YouTube, Senhor. Que o Senhor possa trazer sobre nós graça, sabedoria e esse entendimento de que, acima de tudo, importa agradar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a resistirmos à tentação de querer agradar as pessoas em detrimento de agradar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a resistirmos à tentação de querermos nós mesmos fazermos na nossa força, ao invés de buscarmos pela fé a força do Senhor. Entregarmos tudo para Ti, dependermos de Ti completamente. Podemos fazer muitas coisas, Senhor, mas se não dependermos de Ti, nada disso terá proveito. E nos ajuda também, Senhor, a resistirmos o desejo do nosso coração, às vezes, de querermos a aprovação e as bênçãos que o Senhor pode dar, antes de buscarmos agradar o Senhor em todo o tempo e com tudo que nós temos e somos. Nos ajuda, Senhor, nos perdoa pelos momentos que vivemos tão longe, às vezes, da Tua vontade, Senhor, achando que estamos fazendo o correto,
Nos ajuda, nos dá entendimento da palavra, nos dá sabedoria, nos dá graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém.